Olá, meu nome é Milena Siqueira, eu sou atriz e arte educadora e esse é meu presente para Jacareí. Em 2017, nós estreamos aqui na cidade um espetáculo chamado Algo Pensa em Mim. Esse espetáculo conta um pouco sobre a vida interna de uma mulher, sobre suas questões subjetivas, seus sentimentos e emoções, aquilo que passa na sua cabeça. Quais foram os encontros, as pessoas e lugares que a afetaram de alguma maneira? Quem são as pessoas que pensam dentro dessa personagem? Ela fala que Nietzsche, Freud, o professor Clovis pensam dentro dela. Que essas pessoas, ela já introjectou dentro dela, então eles acabam influenciando na sua vida. E hoje eu tô aqui para falar nas pessoas que pensam em mim. Quem pensa em mim? A cidade de Jacareí pensa em mim. Jacareí pensa dentro de mim. Jacareí mora em mim. Algo pensa em mim, algo pensa dentro de mim, algo sempre pensou em mim. Quando eu era bebê, eu tive uma coisa chamada broncopneumonia, uma inflamação aguda nos pulmões causada por uma infecção bacteriana. Essa infecção, ela obstrui os meus alvéolos, fazendo com que eles se encham de pus e líquido. Depois disso, eu comecei a desenvolver uma doença que dificulta a minha respiração. Asma. Sabe como é? A gente sente um aperto no peito, uma falta de ar, uma vontade de colocar o ar para dentro, mas ele não vem. Parece que a gente vai morrer. Com 14 anos passaram as crises de asma e com 16 eu comecei a desenvolver uma doença chamada dermatite atópica. A dermatite é uma doença de pele que faz com que ela perca a camada gordurosa natural. O mesmo processo inflamatório que acontecia nos meus pulmões, agora acontece na minha pele. A atopia é uma condição genética que faz com que o meu sistema imunológico reaja de maneira exagerada. A minha pele, como os meus pulmões, são sensíveis ao mundo das coisas. Depois de um ano, a minha pele era uma ferida viva, aberta. Sabe como é dermatite? Ele coça. Coça, daí você coça. Depois que passa o prazer de se coçar, você percebe que está toda machucada. Tem um traço masoquista na dermatite. Eu sempre achei isso.
uma espécie de prazer em se ferir. Os médicos dizem que não tem cura, então o máximo que dá para fazer é aliviar os sintomas. Você vai passar esse creme 2 vezes ao dia, vai tomar esse comprimido, um de manhã e um à noite, e vai passar essa pomada de 12 em 12 horas nas feridas. Você não pode ir com banho muito quente, você não pode ir com qualquer tipo de sabonete, você não pode ir com qualquer tipo de sabão em pó, você não pode ir com qualquer tipo de tecido, lã, nem pensar. Você não pode tomar só, mas tem que tomar um pouquinho. Passei por todos os médicos, todos os dermatologistas da região, tomei vários remédios, dos naturais aos mais fortes, e nada conseguiu me ajudar. Então, eu ouvi falar de um médico ortomolecular. Já ouviu falar? Medicina alternativa, dizem que é ótimo. Um amigo me disse que ele cura qualquer doença em 3 meses. Esse médico fica em Campinas, eu marquei uma consulta com ele. Realmente, na minha primeira consulta, ele me garantiu que em 3 meses eu estaria completamente curada. O tratamento é baseado numa dieta super rígida. Você não pode ir com sal comum, você não pode ir com açúcar refinado, você não pode ir com óleo de soja, você não pode ir com nenhum tipo de grão, você não pode ir com leite, você não pode ir com nada industrializado. Você só pode comer aquilo que você prepara. De 15 em 15 dias eu faço a dieta das frutas. Um final de semana inteiro comendo frutas e tomando cápsula de carvão vegetal. Ele tira os meus cremes, ele tira os meus remédios, ele tira até o meu Fenergan. Fenergan, que é o único remédio que me fazia parar de me coçar. Até mesmo porque ele me fazia parar de existir. Ele era tão forte que era um nocaute. Ele tira as minhas pomadas. A única coisa que eu posso passar no corpo agora é azeite. Então, imaginem vocês, uma pele toda machucada, besuntada de azeite. Na segunda consulta eu estava muito mal, estava muito deprimida, chorando muito, porque eu entendi que comer não é só comer. Comer é compartilhar com os amigos, comer é se divertir, comer é sair, encontrar com as pessoas. Eu não podia mais nada disso. Eu não podia passar na frente de uma padaria e sentir cheiro de café, que eu ficava louca de vontade. Então eu estava muito mal na frente dele, chorando, e ele falou assim pra mim: Milena, você tá comendo alguma coisa com muita fissura, com uma compulsão? Eu falei: tô comendo muita banana. Banana é a única fruta que me faz saciar a vontade de comer doce, então eu tô comendo muita banana. Ele olhou pra mim com uma cara de sério e falou: corta a banana. Corta a banana. O médico era um sádico, filho da puta. Tenho certeza que ele gostava de me ver sofrer. Foi tudo tão ridículo e tão cruel. Depois desse tempo eu estava infinitamente pior. Minha pele estava mais machucada, mais inflamada. Eu estava fraca, pálida, deprimida, fodida e cheia de raiva. Mas viver daquela maneira não era uma possibilidade para mim. Ou eu me curava, ou eu morreria. Então, eu ouvi falar da terapia dos banhos, chama banho de contraste. Dizem que é incrível, que faz milagres. É uma terapia que estimula a dilatação e a constrição dos vasos sanguíneos através dos banhos quentes e frios. Tem um terapeuta super conceituado em Cunha. Eu fui e marquei uma consulta com ele. A hora que eu chego naquele lugar, eu sinto uma enorme conexão. E tenho a plena certeza que é aquele homem que vai me curar.
O tratamento é baseado em banhos quentes de 3 a 5 minutos, alternados com banhos frios de 1 a 3 minutos. O banho quente vai ajudar na vasodilatação e na reconstrução da camada gordurosa da pele, e o banho frio vai ajudar na cicatrização das feridas. Você vai fazer isso 4 vezes ao dia e aos poucos você vai começar a notar a diferença na sua pele. O banho quente fazia arder as minhas feridas. O banho frio me deixava profundamente triste. Secar o meu corpo depois de cada banho era uma tortura. Dessa vez eu demorei menos para entender que minha pele só piorava. Então, desisto do guru dos banhos. Depois disso, passei pela terapia das vidas passadas, onde eu descobri que antes dessa vida eu era uma louca, e antes da louca eu fui um suicida, que antes de se matar, matou a família inteira. Essa não foi legal, não me fez bem. Eu ainda tentei banho de lama medicinal, cirurgia espiritual, hipnose, constelação familiar, psicodrama, urinoterapia, cromoterapia. Andei em 12 metros de brasa num curso de PNL. Fui na benzedeira, passei babosa, rosa branca e nada me ajudou. Nada, não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Ok, eu desisto. A minha doença é crônica. A única coisa que eu quero agora é terminar logo com isso. Nesse momento, uma amiga quis me levar num lugar. Eu já não queria mais nada, eu tinha desistido de tudo. Mas eu estava tão fraca, tão frágil, que nem não conseguir alguma coisa eu poderia. Então, ela marcou a minha consulta, me pegou em casa e me levou até o consultório. Era uma psicanalista, psicanálise, sabe? Uma pessoa fala, outra pessoa ouve, assim como nós, aqui e agora. Eu era uma sombra, um impulso fraco, e carregava comigo uma enorme sensação de ter fracassado em tudo. Eu não tinha a menor ideia de quem eu era. No segundo ano, eu começo a contar as coisas mais pesadas sobre mim. As coisas que me envergonhavam. As coisas mais profundas. Mas ela não me julgava, ela não me dava conselhos, eu nem entendia o porquê. Ela me ouvia e me ajudava a ver a merda toda. Pode sentir, a vida é foda mesmo. Pela primeira vez na vida, alguém me permitiu sentir. Era permitido sentir. Cada sessão era uma morte. Então eu morri diversas vezes. Depois de 2 anos, a minha dermatite tinha desaparecido. Eu criei pele. Claro, as minhas emoções são corpo. Tinha tudo a ver com a minha história ter uma pele doente. A pele é a proteção, a contenção, a fronteira.
curiosidade não encontrava forma, ela escapava pelos buracos. Mas eu fui lá, fiz um mapa das angústias. A mãe, o pai, o abandono, as frustrações, as inseguranças, a morte. Agora todos tinham um nome, um rosto, uma história. Agora eles foram catalogados e não me pegam mais. Sabe que eu penso nessas coisas todo santo dia? Não tem um dia sequer que passe que eu não pense que tudo isso daqui é absurdo, que nada disso faz o menor sentido. Mas a gente está aqui hoje porque a gente sempre vai em direção aos nossos desejos. Mas uma coisa fica aqui, fica pensando em mim, uma coisa fica rodando na minha cabeça. O Carlos acha que a gente pode brincar de Tetris com isso, mas não é de Tetris que a gente pode brincar, é de teatro. De teatro que a gente pode brincar com tudo isso, com as coisas que nascem disso, que surgem disso. Sabe que toda vez que eu tento entender o universo, e eu tento entender o universo, eu olho para as minhas mãos e penso em tudo o que precisou acontecer para que elas existam. Desde lá da criação do universo com o Big Bang, até a aglomeração das primeiras partículas, criando as primeiras estrelas, que criam os sistemas, que criam planetas. Nesses planetas se criam os eucariontes, os procariontes, os heterótrofos, sabe, as bactérias, os peixes, os dinossauros, os mamíferos e eu. Eu que posso pensar em tudo isso. Essa é uma questão essencial que joga na minha cara a minha solidão e a minha vulnerabilidade. Mas a pergunta ela é naif. Eu tenho até vergonha de falar para as pessoas que eu fico pensando nessas coisas. O que existe antes? Antes de falar o que existe, de perguntar o que existe antes, na verdade eu queria dizer que a gente não está aqui para criar nenhum tipo de polêmica. Esse espetáculo não quer criar polêmica. Ou quer? Não sabemos ainda. Mas, por exemplo, o que existe antes de Deus? Se é que Deus existe. Deus que eu digo um Deus, o Deus, né? Porque deuses, a gente sabe que eles existem, né? Por exemplo, Hades, ou Afrodite, a deusa do amor, Dionísio, o deus do teatro, Hércules, apesar que Hércules é um semideus, mas enfim, esses deuses, eles estão aí, eles estão na cabeça das crianças, estão no imaginário das pessoas que vão ao shopping, estão nos filmes da Disney. E eu, nessa busca incessante de buscar essa coisa que pensa em mim, eu, por sorte, ou por Deus, não sabemos, ou pelo mecanismo intrínseco do universo, eu encontrei pessoas que gastaram o seu tempo pensando o pensamento. Ou pensando o pensamento daqueles que pensam ou pensaram o pensamento. E que se fizeram uma pergunta, qual pergunta? Heidegger, por exemplo. Tem tudo a ver com essa peça. É metafísica, entende?
é sobre investigar o sentido das coisas e pensar na realidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo claro e concreto. Eu tô aqui, nesse lugar, no teatro, que é o lugar do real, a minha praia, a minha casa. E eu tô criando a encenação desse espetáculo, criando a dramaturgia, as partituras físicas, e mesmo sem ver a hora, eu sinto ela, eu sinto o peso do tempo em mim, e vai acabando o ensaio, vai me dando uma angústia. A hora que eu saio pra rua, me bate um vazio, um buraco. Um buraco que eu digo é uma metáfora, uma imagem. Pode ser outra, pode ser uma montanha-russa, pode ser uma areia movediça, pode ser o fundo do poço, um estado, uma condição. Olha, eu não quero ser sarcástica, eu não quero ser irônica, tem muitos livros que falam sobre isso, mas essa dor, esse vazio, essa náusea, aliás, náusea, como disse o Sartre, é a sensação de vivermos num mundo sem fundo, um mundo que flutua. E aí que nasce a questão: por que é que existe alguma coisa ao invés do nada? Por que é que existe alguma coisa ao invés do nada? Percebe? Não tem saída. Não tem saída. Vocês conhecem o professor Clóvis? Sabe o Clóvis de Barros Filho? Que é um professor de filosofia pop, que vai no Jô. Então, eu adoro ele. Ai, acho ele foda, sabe? Ele encarna a paixão pelas grandes questões e pela filosofia. Ele grita, fica puto. Parece que chega a aliviar um pouco esse vazio nojento aqui dentro. Diferente do professor Karnal, né? Que é mais limpinho, engomadinho, não duvida, não gagueja. Esses dias eu tava pensando e achei engraçado. O professor Clóvis é o deus Dionísio e o professor Karnal é o deus Apolo. O professor Clóvis pensa em mim. Eu já introjectei. Ele mora dentro de mim. Freud pensa em mim. A minha mãe pensa em mim. A Bia, minha terapeuta, pensa em mim. Nietzsche pensa em mim. Sabe que tem uma frase do Nietzsche que eu adoro, que ele fala assim: eu quero ser, em algum momento, aquele que diz sim. E toda vez que eu falo essa frase, eu lembro de uma história muito bonita. Eu não sei se vocês conhecem, de como o John Lennon conheceu a Yoko Ono. Ele estava em Nova York passeando e ela estava expondo numa galeria. E ele foi visitar essa galeria. Ela tinha uma obra que era uma escada bem comprida, uma lupa na ponta da escada, uma palavrinha lá em cima. O John subiu e a hora que ele leu,
Estava escrito sim. Mas lindo.
te falar por que você tá aqui. Você tá aqui porque você escolheu. Escolheu estar aqui. Não, eu não escolho. É uma condição pra mim estar aqui. Não é uma escolha. Claro que é uma escolha. Tudo é escolha. Tudo é escolha. Você tá sendo covarde. Você acha que a vida é assim? Você acha que é... ela te leva? Não, ela não te leva. É você que escolhe todo dia. Eu tenho medo, eu sinto medo, eu sou covarde. Não é covarde. Porque senão eu ia estar aqui, eu tô aqui e sou covarde ao mesmo tempo. Pode ser isso e eu sou covarde e tenho medo e sou corajosa. A coragem também tá aqui. Isso, a coragem e o medo, eles estão juntos. Não dá pra desistir, eu quase desisto, eu sempre quase desisto, eu chego na porta e tenho medo de entrar, mas aí eu entro mesmo assim e meu corpo vai e meu corpo tá aqui, tá junto comigo, é junto comigo, exato, eu nunca vou deixar você, o medo nunca vai deixar você, a solidão nunca vai deixar você, eu não vou deixar você nunca, sai daqui, eu não quero que você fique aqui, sai daqui, eu não quero solidão, eu não quero mais solidão, eu quero outra coisa, eu quero que uma outra coisa pense aqui dentro de mim, eu quero mais, eu quero coragem, pode ter medo, vai ter medo sempre, mas dá pra ter coragem também, eu quero entrar, eu quero ir, eu não quero ficar, eu sou aquela que fica, eu não quero mais ficar, eu quero ir, eu não posso mais com essas coisas que ficam aqui, esse vazio que tem aqui dentro, eu não quero mais. Alguém vai te contar? Você vai me contar? Não sei. Ok, você está querendo ser genial, olhando as pessoas não vai. Qual é o problema de ser genial? Você nunca ser. Você chega lá, você aceitou. Você amado que você tá com isso. Eu quero ser amado.
E o corpo que será? Caminhões explodem. Um céu cor-de-rosa. Chega na minha sessão de revista percebo que ela está cega. Minha mãe morta num prato de espaguete. Minha mãe. Um céu cor-de-rosa. Morta. Minha mãe morta num prato de espaguete. Torcedores do Palmeiras invadem a minha casa. Mission sequence start. Eu pus o terra no espaço. E não quero mais voltar. 5, 4, 3, 2. Eu encontro com a minha chefe no metrô. Ela dá de cara comigo. E eu descarrego a minha arma na cara dela. Eu esfrego a cara de uma menina numa parede chapiscada. Esfrego a cara de uma menina numa parede chapiscada. Eu destruo uma pedra à mão de uma escritora careta. Caminho por um longo corredor, abro a porta e vejo uma menina, um balanço. Desço como Dante ao inferno. Desço com Dante ao inferno. Desço Dante ao inferno.
Consegue continuar? Lena, tá tudo bem? Está tudo bem? Você consegue continuar? Lena, tá tudo bem? Está tudo bem? Consegue continuar?
A vida é. A gente faz aquilo que pode fazer. A comunicação é um mistério. Não sei exatamente onde nos encontramos. Quando eu transformo o que existe aqui dentro de mim em palavras, deixa de ser aquilo que existe em mim. E é no máximo uma representação grosseira do que se passa aqui dentro. E você, por sua vez, a hora que me ouve falando essas palavras e aplica o seu filtro, a sua mente de mundo, tudo se deforma, tudo passa a ser sobre você. Essa peça não é sobre mim, essa peça é sobre você. Eu queria pedir licença para contar um pouquinho da minha história, do meu encontro com o teatro aqui na cidade. Eu começo a fazer teatro com 15 anos, em 1997, com um cara muito importante para a nossa geração, que foi o Moisés Miatkovski. Um cara bastante talentoso, virtuoso e inquieto. O Moisés gostava de grandes proporções. Eu lembro que na minha primeira aula de teatro, a gente era na Tecelagem Santa Helena, um prédio dramático por natureza, então aqueles galpões grandes. No meu primeiro dia de aula, tinha mais de 100 alunos, e o Moisés dirigia todo mundo, dava aula para todo mundo. Quando eu comecei a fazer esse curso, ele estava em cartaz com uma peça chamada Prometeu Acorrentado, uma tragédia grega que ele dirigia, com um coro enorme, com mais de 50 pessoas no coro. Então, o Moisés era um cara bastante reconhecido e é até hoje no mundo teatral. Com certeza, o Moisés pensa em mim. Depois disso, eu fui compor uma companhia chamada Companhia Cênica Brasil, que foi o meu primeiro diretor, a minha primeira peça, que hoje eu venho aqui agradecer também, com certeza, esse mestre pensa em mim, que é o Guarana Ramos. Nós fizemos uma peça chamada A Farsa do Mestre Patelã. Em 1999, nós estreamos esse espetáculo. Olha aqui.
eu fazia um personagem chamado Teobaldo. Então foi o Guarana que me ensinou a linguagem da rua, a linguagem do teatro de rua. Eu aprendi a andar de perna de pau, aprendi a cuspir fogo, aprendi a lidar com o público nesse jeito de fazer teatro tão potente que é o teatro de rua. Depois disso, eu trabalhei com muitas pessoas de Jacareí, com muitos artistas da cidade, e aprendi muita coisa nessa minha formação, passando por pessoas. Eu fiz cursos, oficinas. Uma questão bastante importante que eu gostaria de deixar registrado aqui foi a construção que se deu e a lei de incentivo à cultura que passou a vigorar em 2005, a partir dessa política pública que foi pensada e construída junto com os artistas da cidade. Então, essa ferramenta pública, ela ajudou com que artistas que começaram a fazer teatro naquela época e que vieram depois pudessem, então, ficar aqui em Jacareí fazendo teatro e fomentando essa cena que hoje a gente conhece. Então, o meu primeiro espetáculo através da LIC, através dessa lei de incentivo à cultura, foi em 2006, um espetáculo chamado Escola de Mulheres, era um texto do Molière. Então, eu deixo aqui também o meu agradecimento à companhia Pastelão, que é o Malba Taan e a Cris. Com certeza, a Cris e o Malba pensam em mim. Esse espetáculo foi muito importante na minha jornada. Nós ficamos 3 anos fazendo apresentações na cidade e em outras cidades também, mas a gente passou por várias escolas, né? Essa era a contrapartida do projeto. A gente passou por várias escolas aqui de Jacareí e foi um sucesso. Enfim, era um espetáculo muito legal. Depois disso, eu passei a compor a companhia Na Boca, que hoje é da Paola Gonçalves, Paola que também pensa em mim, pensa dentro de mim. Em 2011, ela fez um projeto chamado Solos Itinerantes, na verdade em 2010, e nós estreamos em 2011 5 solos, e foi nesse ano que eu então faço o meu primeiro solo chamado Um Mar de Muda Euforia, que conta a história da Jill Ball Taylor, que é uma cientista que teve um acidente vascular cerebral com 37 anos, e ela conta a sua recuperação Ela escreveu um livro, e a partir do livro eu escrevo o espetáculo. E então nós estreamos em 2011. Queria dizer também que a LIC não só proporcionou com que nós criássemos espetáculos, e não só espetáculos de teatro, mas obras de arte na dança, na música, em artes visuais, mas que também proporcionou uma formação continuada dos artistas daqui. Por quê? Porque vários professores, diretores, técnicos vieram de outras cidades a partir dos projetos da LIC para oferecer uma oficina, um workshop. Então eu pude trabalhar com muitos artistas que vieram de fora a partir dos projetos da Lei de Incentivo à Cultura, como por exemplo o Gonzaga Pedrosa, o Marcelo Dene, o Piccolino, o Palhaço Piccolino, a Valde Carvalho. Todos eles foram artistas que vieram a partir de projetos contemplados pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, o meu agradecimento a todos os produtores que pensaram de alguma forma em contribuir com a formação dos artistas de Jacareí. Em 2013, a gente estreia o Projeto Casa Verde, que é uma comédia baseada no livro O Alienista, do Machado de Assis, que é um sucesso de crítica e público. Foi também contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura. Foi um projeto incrível, onde a gente foi para várias escolas, apresentamos em diversas escolas de Jacareí.
e era um espetáculo bem divertido, todo mundo gostava muito. Enfim, a jornada é grande, foram anos de trabalho até aqui. Hoje eu faço parte do Coletivo Entre Oito, que é um grupo que estuda e pesquisa arte relacional, e estamos aí produzindo e pesquisando para contribuir com a cena artística de Jacareí. E hoje eu deixo aqui a minha eterna gratidão por tudo que eu tive, por tudo que me foi ensinado, por todos esses mestres que passaram na minha vida. O meu muito obrigada.